Soberano Deus, magnífico, grandioso e Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós somos vencedores pelo sangue de Jesus. Nós só vencemos a maldade, a desinformação, a castra de inimigo que está se levantando contra a igreja, porque a igreja vive a palavra, certo? Vive a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja vence pela palavra. A igreja vence pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus, ela é vencedora em todas as áreas, tanto espiritual como secular, como a área material. A igreja do Senhor Jesus, ela é destacada, ela tem um destaque na sociedade. São vários os destaques de Jesus, aliás, da igreja sobre a face da terra. Mas ela se destaca mesmo na pregação da palavra de Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo... Esqueci o capítulo, irmãos. Eu vou lembrar aqui. É 12. Capítulo 12, versículo de número 11. Certo? Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Quer dizer, diante da morte, eles não amaram a própria vida. Preferiram entregar-se à morte. Você está entendendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui, irmãos. Por causa da palavra e do testemunho que deram. Quem são aqueles? Quem são aqueles de branco? São os que venceram a grande tribulação pela palavra e o testemunho que deram. Irmão, nós precisamos entender aqui uma tremenda lição. Aqueles que venceram o diabo, muitas vezes, irmão, tombaram morto, né? Na campanha, no campo de batalha, martirizados. Quando você morre pelo amor da palavra, quem perdeu foi o diabo, não foi você. Você simplesmente ganhou novos céus, nova casa, novo habitat. Diz ainda, irmãos, a igreja vitoriosa e gloriosa é a igreja com as suas roupas, veja bem, irmãos, tintas de sangue. Essa é a igreja que vence, é a gloriosa. Ela não foi poupada da morte. A igreja não foi poupada da morte, mas venceu pela morte. Quando Jesus... Como foi que Jesus venceu o diabo? Pela morte. Vimos? Eles não amando a própria morte. Ela, no caso a Bíblia, não amando a própria morte, mas olhando para a vida maiúscula, superlativa e eterna, para a cidade celestial, que é para lá
que nós vamos, queira você ou não queira, porque Deus quer. E operando Deus, quem impedirá? Diz a palavra do Senhor Jesus. A igreja enfrentou com garladias e desassombro a própria morte, triunfando assim sobre o diabo. A igreja de Deus é uma igreja de mártires. A palavra testemunho significa martim e pertence à igreja de Cristo. Pertencer à igreja de Cristo é estar disposto a se tornar um martim. Vimos? A palavra, aliás, se tornar martins. Não amar a própria vida para ganhar a verdadeira vida. Jesus disse, olha o que Jesus disse aqui claramente, preste atenção. Quem acha a sua própria vida, pelear. Quer dizer, eu achei Jesus que é a minha própria vida, mas eu vou perder a minha vida porque eu encontrei vida. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, vai achar vida. Muitos, em face da morte, negaram a Jesus, apostataram e se curvaram, vendido pelo diabo. Mas a igreja, comprada pelo sangue do Cordeiro, enfrenta e enfrentará a morte com destemor, mesmo morrendo, se preciso for, por causa do Evangelho. Ela sai vitoriosa dessa pegunha. Não foram poucas as vezes que o diabo levantou sérias e implacáveis perseguições contra a igreja. Nos primeiros 3 meses, aliás, nos primeiros 3 séculos da era cristã, imperadores como Nero, Domiciano, Marcos Aurélio, Décio e Diocleciano, vimos, insurgiram-se contra a igreja, no ânfa de esmagá-lo e destruí-lo, mas não consegue, irmão. Porém, quanto mais o sangue dos mártires regava a terra, mais a igreja florescia com pujangue e vigor. No ano 70 depois de Cristo, irmãos, Tito Vespasiano entrincheirou, irmão, Jerusalém, arrasando a cidade desde os seus fundamentos. Queimou o seu glorioso templo, não ficando pedra sobre pedra, matando a fio da espada milhares de judeus e crucificando outros tantos. Esse mesmo imperador construiu em Roma o Coliseu. Na festa da inauguração, com duração de 100 dias, ele promoveu a morte de 10.000 pessoas. Pense, um cabo malvado. Estava plantando, né? Muitos cristãos foram mortos pelos familiares leões da Líbia. Outros foram pisoteados pelos touros enfurecidos. Outros ainda foram enrolados a peles de animais e lançados na arena para os cães ferozes morderem. Os cristãos suportaram sofrimento atrozes, mas eles morriam cantando, tombavam
ensanguentados, mas radiantes e firmes em Jesus, mesmo em face da morte. Não amava a própria vida, e sim vencia o diabo por causa da palavra do testemunho. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. No capítulo 3 e 3:7 de Apocalipse, nos fala sobre os ataques vitoriosos do anticristo sobre os santos. Em que sentido os santos que são vencedores são vencidos? É que o diabo e seus agentes vão levá-lo ao sofrimento, à morte e ao martírio. Contudo, essa aparência vitória será pura perda para o diabo, pois a palavra do testemunho é uma arma poderosa que a igreja tem para derrubar Satanás. Todas as vezes que o cristão prefere a morte ao pecado, mesmo morrendo, vence Satanás. Mas a palavra do testemunho com a qual a igreja vence o diabo significa também a pregação fiel e ousada da mensagem da redenção em Cristo. Quando a igreja anuncia a velha e sempre atual mensagem da cruz, a igreja começa a triunfar sobre o inferno. É por isso que Satanás se opõe tanto à mensagem da cruz. Ele usou Pedro para tentar desviar Jesus da cruz. Ele tem inspirado muitos teologistas, muitas teologias liberais não suportam a cruz de Cristo, porque foi nela que Jesus triunfou sobre nós. Colossenses 2,15. É na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo que devemos gloriar-nos. É a cruz de Cristo que devemos sempre anunciar. É com o estendarte da cruz que devemos vencer Satanás. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Diante de tão estupenda vitória, não poderíamos encerrar irmãos, cantando, senão uma unida nossa voz ao coro celestial que festeja, celebra o triunfo de Cristo e a conquista da nossa eterna redenção. Leia Apocalipse 12, versículo 10 e 12. Que o Senhor Jesus em Cristo abençoe você, meu amado irmão. Fique na dispensação da graça. Nesse momento eu fico por aqui, nós encerramos o vídeo. Eles venceram pela palavra, a igreja vence pela palavra, você vence pela palavra, nós vencemos pela palavra. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dê o seu like em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.